Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui, terça-feira, hoje, dia 16 de março de 2021. Nossa noite de tecermos reflexões a respeito da obra O Livro dos Médiuns, base para todo trabalhador da área mediúnica e para todas as pessoas conhecerem os fenômenos mediúnicos e tomarem o devido cuidado. Então já agradecemos antecipadamente a presença dos amigos Tânia, Cláudia, Mauro, Ivete, vamos ver, Jane, que estão conosco já de início, Lília, sejam todos bem-vindos, que Deus os abençoe e vamos à nossa prece, Franci, Edith, todos chegando no momento exato para fazermos a nossa prece e iniciarmos as nossas reflexões de hoje. Pai de bondade, que a sua paz e a sua luz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, fortaleçam em nós a fé e a esperança, que Jesus, o Mestre amado, seja verdadeiramente o nosso modelo e guia, a fim de que consigamos caminhar com passos mais firmes nessa trajetória humana que estamos fazendo. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Continuando, nossos amigos, Rosângela, Laura, boa noite, estejamos em paz e vamos à nossa reflexão. Hoje, ainda dentro do capítulo 27 da obra O Livro dos Médiuns, que fala das contradições e mistificações. É interessante que este trecho todo, Kardec está falando e consultando o mundo espiritual e questionando a respeito do comportamento de espíritos para conosco, aqueles que nos enganam, aqueles que aparentemente dão informações que são contraditórias entre si, tudo isso foi o que nós vimos. E nós estamos na pergunta de número 10, do item 301, do Livro dos Médiuns, no capítulo 27. Mais boa noite aqui, Célia, Terezinha, Vera Madei, Márcia Assiste, Laura, Gil, sejam todos bem-vindos e que a gente possa ter uma noite bastante proveitosa. Mara hoje conseguindo, tomara que São José não esteja chovendo e esteja tudo bem. Nós nessa questão de número 10 do capítulo 27, Kardec questionou ao mundo espiritual. As doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não retardam o progresso da verdadeira ciência, porque as pessoas só ensinam aquilo que elas conseguem aprender e apreender para poder passar. Espíritos são as pessoas que estiveram aqui encarnadas e agora desencarnados, classifica-se como espíritos. São os próprios seres humanos, cada um com a sua bagagem, cada um com o seu conhecimento. Então aquilo que se pode passar, doutrinas que se pode ensinar, postulados, ensinamentos, está na relação direta com a condição de conhecimento daquele espírito que está se manifestando. Então vimos sim que pode acontecer de algumas doutrinas, alguns ensinos, algumas conduções de grupos de pessoas possam ir por caminhos às vezes meio complicados e equivocados. É por isso que Kardec pergunta, as doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar, caminhos que não são os mais corretos, as veredas mais perfeitas para o nosso caminhar. Então, isto não retarda o progresso da verdadeira ciência, do verdadeiro conhecimento do mundo espiritual, falando ensinando coisas que não cabem dentro da realidade espiritual. Isso não atrasaria este conhecimento? E os espíritos responderam: quereis obter tudo sem dificuldade. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Então nós queremos tudo muito pronto. Queremos que os espíritos digam todas as diretrizes, todos os nossos passos, assumam a responsabilidade muitas vezes das nossas escolhas. E por isso somos enganados. E por isso muitas vezes recebemos orientações grosseiras, esquisitas e fácil para nós que seria, eu agi assim porque tal guia, tal espírito, tal mentor falou que era assim que era para fazer e eu segui. Então o que diz os espíritos superiores? Vocês querem tudo muito fácil.
não quer ter trabalho, não quer pensar, não quer estudar, não quer buscar por si mesmo o que é melhor, o que é mais concorde à lei de Deus. E por conta disso é que nós passamos então dificuldades muitas vezes. Essas doutrinas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo, porque se o nosso mundo já fosse um mundo mais elevado no quesito conhecimento e intelecto, tanto quanto moralidade e ética, essas doutrinas não teriam mais lugar. Se ainda existe coisa desse tipo entre nós, doutrinas errôneas que levam por caminhos escusos, difíceis, complicados, muitas vezes, algumas seitas que a gente vê surgir, é porque ainda a humanidade está num patamar de inferioridade intelectual, moral e ética, que favorece que esses possam, então, influenciá-las pelo caminho negativo. Quer dizer, ele está dizendo, olha, a culpa é de vocês, melhorem vocês, porque nós que estamos aqui hoje encarnados, amanhã estaremos desencarnados. Estaremos continuando a nossa trajetória de espíritos e a bagagem que hoje estamos adquirindo aqui, o conhecimento que hoje temos aqui é o que levaremos conosco. E se porventura já desencarnados pudermos passar alguma coisa de orientação a alguém, será com base naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós cremos, naquilo que nós sabemos, naquilo que nós experimentamos. É isso que nós podemos fazer. Então, se nós nos melhorarmos, o mundo espiritual, claro, vai melhorando também, porque os espíritos vão desencarnando em condição de maior conhecimento, maior sabedoria e poderão ajudar muito mais a humanidade. É um esforço em conjunto e aproveitar enquanto estamos aqui para nos melhorarmos. Em razão disso, eles continuam dizendo, se os homens fossem perfeitos, só aceitariam a verdade. Não seriam enganados, porque simplesmente saberiam mais e teriam condição de entendimento. Os erros são como pedras falsas, que só o olho experiente pode distinguir. Aí está a grande verdade, a grande razão de constantemente buscarmos o conhecimento, abrirmos os nossos olhos, porque ele diz, olha, o engano aí, essas condições são apresentadas, essas falsidades são como pedras falsas mesmo, que só os olhos experientes podem distinguir. Senão a gente vai comprar pedaço de vidro num anel pensando que é um anel de brilhante. Mas aquele que conhece verdadeiramente não se deixa enganar. Não é pela aparência, não é pela semelhança, mas é exatamente pelo que é. Por conta disso, nós temos que prestar atenção nessa possibilidade de cada vez mais aprendermos para evitarmos esses enganos. Aprender para distinguir o verdadeiro do falso. O nosso conhecimento, mas por que a gente precisa tanto saber, tanto estudar? Exatamente para isso. Para podermos distinguir o que é verdadeiro do que é falso. O que é o fake daquilo que é a realidade, a verdade. Aí quando nós olhamos uma cena, ouvimos alguma coisa, lemos alguma coisa, a gente diz, espera aí, essa coisa parece que não está bem encaixada, não está bem contada, esta palavra, e a gente vai com mais cautela, até tirar todas as possibilidades de ser mesmo um engano. E aí acabou-se, estamos livres daquilo. Mas se nós não tivermos essa capacidade, e essa capacidade só é adquirida pelo conhecimento e a maturidade da criatura através desse conhecimento, se nós não tivermos essa condição, nós vamos sim comprar gato por lebre de montão. Vamos ser enganados muito facilmente, muito facilmente. Nós precisamos ter atenção. E neste momento no mundo, onde há tanta enganação, mas é tanta enganação, nós temos que ter essa atenção. Porque ainda assim, estamos correndo o risco de sermos enganados. Imagine então estarmos desatentos, será um caos para nós. Vamos a mais o pessoal que está chegando, a Cida Roth, a Dirce, a Sebastiana, a Brígida, a Dilza, a Terezinha, a Karina,
Edmar, a Rosa, seu Antônio, o Cazuco, o Reginaldo, olha quanta gente, Júlio, Ana Maria, Sandra, todos conosco nesta noite, feliz porque estamos aqui, feliz porque estamos aprendendo, feliz porque estamos refletindo para a nossa própria segurança, o nosso próprio bem-estar na vida. Então a razão de aprendermos cada vez mais é porque através do conhecimento nós vamos podendo distinguir o que é verdadeiro do que é falso, o que é certo do que é errado, aquilo que devemos dar crédito e aquilo que não devemos dar crédito. E aí vinha ainda dentro dessa questão uma subdivisão, letra A, Kardec dizendo, mas os que aceitam o erro não estragam o seu progresso? Olha bem, primeiro ele perguntou se essas doutrinas ensinadas e que são errôneas, se elas não atrapalhariam o progresso da verdadeira ciência. E ele diz, olha, tudo está na razão da própria evolução dos homens. Se dispuserem a estudar mais, a refletir mais, a ciência avança e as doutrinas errôneas vão caindo por terra, não se sustentam. A mentira não se sustenta. É isso que nós temos. Diz que a mentira é como rolha, ela sempre boia. Então, a mentira não se sustenta, as doutrinas errôneas não se sustentam e, cedo ou tarde, elas aparecem. E aquele que tem um olhar mais ágil, mais crítico para observar tudo isso, ele já põe cautela em vez de uma aceitação incondicional daqueles fatos. E aí na segunda parte, ele pergunta, mas aceitar o erro, porque muitos aceitam por N razões, ou a maioria por desconhecer, por não saber a verdade, outros porque é cômodo, como os espíritos, vocês querem tudo pronto, e é cômodo. Então, aceitar o erro não estraga o progresso da criatura, porque nós estamos aqui para progredir, aprender, fazer escolhas, agir de melhor forma. Aceitarmos o erro, convivemos no erro e apenas por comodismo ou por ignorância, por falta de vontade de aprender, será que isso não atrasa o nosso progresso de espírito, que cada um é? E os espíritos, se aceitam o erro, é porque não estão suficientemente adiantados para compreender a verdade. Se aceitam o erro, é porque não estão suficientemente adiantados para compreender a verdade. Por quê? Aquele que verdadeiramente compreende o que é o certo, o que é o verdadeiro, o que é o claro, o que exige de nós uma postura diferente, ele não vai mais aceitar o erro. Enquanto estamos aceitando o erro, é porque não estamos verdadeiramente aptos a enxergar a verdade. Nossos olhos ainda estão, como diz Divaldo, obnubilados, estão tampados, não conseguimos ver a luz, não conseguimos ver adiante, e aí é o espírito que não está preparado para vivenciar, para entender, compreender a verdade. Ainda lhe falta capacidade de raciocínio, capacidade de pensar, é o espírito ainda num nível de ignorância. Nós nunca falamos ignorância num sentido pejorativo, não é como um qualificativo. Aquela pessoa ignorante no sentido de dizer que ela é menos. Não é isso. É um espírito ignorante porque verdadeiramente ele não conhece, ele não sabe, ele não se dedicou em aprender. Então ele ignora. E se ele ignora, ele aceita qualquer coisa. Continua então Kardec nessa conversação, agora no item 302, porque ele encerrava aí o item 301, que falava das contradições e mistificações. Então fica muito claro para nós que mistificação é enganação, e seremos enganados muitas vezes por nossa própria causa, por não termos aplicação naquele quesito, não termos conhecimento, por não termos nos dedicado um pouquinho mais em atenção, por seguirmos, por preguiça, comodismo, enfim, seguirmos outras orientações que não aquelas que são verdadeiras. E aí nós ficamos sujeitos a sermos enganados
Sim. Então precisamos ter atenção com tudo e com todos. Porque se existem homens encarnados que estão aí nos enganando todo o tempo, desencarnam e transformam-se em espíritos enganadores, mistificadores todo o tempo. Hoje nós tivemos uma experiência interessante, eu aproveito para alertar os amigos aqui. Alguém bateu a nossa porta e meu irmão disse assim, é para verificar a segurança do telefone. Eu falei, não abra o portão. Eu não pedi nada, porque ele de boa fé abriria. Mas eu disse, não, eu não pedi nada, espera um pouco. Chamei um dos filhos que foi lá conversar com ele. Não era verificar a segurança, o homem já queria entrar. Mas era para vender um aparelho que verificava a segurança, um aparelho velho com um panfleto velho, plastificado, uma coisa feia, mal acondicionada, e ele queria, por toda a lei, entrar para poder... Então, posso entrar? Não sei o que, meu filho, não, aqui não. Não nos interessa, o senhor não precisa entrar. Mas vejam, e a rapidez com que eles falam, isso é tal, que a pessoa fica assim, espera, é da telefônica, não é da telefônica, será que é da Vivo, é da Claro, sei lá do que é, o que é que estão fazendo alguma coisa na minha rua, a gente, na hora, se não tiver um pouquinho de sangue frio, nós acabamos embarcando, abrimos a porta para um cidadão que a gente não conhece, não sabe das suas intenções, e é um enganador. Se for só enganador para vender alguma coisa que nem preste, ótimo. E quando é para uma maldade maior? Então fiquem atentos, porque Taubaté está sendo vítima de coisas desse tipo. Fiquem atentos, porque é isso que o livro dos médiuns está nos chamando a atenção nesse capítulo das contradições e mistificações. Que nós fiquemos atentos à vida, do modo geral, para não sermos enganados, para não sermos prejudicados. Então nós tenhamos cuidado. Cuidado, é bom, nós estamos numa época complicada, vamos ter cuidado com tudo que nos chega. Vamos olhar bem, prestar atenção, ouvidos atentos, olhos bem abertos e, sobretudo, informação. Termos informação, conhecimento para podermos rejeitar ou aceitar aquilo que nos chega. Vamos aos amigos, então, que estão conosco, que eu não disse ainda. O Silvio Pistico, nosso companheiro, a Thelma, o Gil dizendo, quando a coisa ou a conversa flui naturalmente, se encaixa, entendo que está certo. É o modo que ele percebe que não há nada dissonante, a coisa está correta, está linear. Boa noite, Sebastiana, Márcia Hoffman, boa noite. Sejam todos bem-vindos. E vamos então, dentro desse capítulo 27, à questão 302. Essa questão 302 trata do seguinte: esperando que se faça a unidade, cada qual acredita possuir a verdade e sustenta que só ele está com a verdade. E é fato isso, né? Ele afirma de pé junto que é o dono da verdade. Então, a gente tem que ter muita atenção. A Sebastiana, nossa companheira, está dizendo que também com ela tentaram esse golpe aí da segurança telefônica. Cuidado, gente, não abram a porta, não permita que entrem, porque a gente pode correr algum risco muito sério. Ilusão que os espíritos mistificadores não deixam de entreter. Quer dizer, quando cada qual acredita possuir a verdade, os espíritos mistificadores vão só alimentando a ideia sobre o que poderá o homem imparcial e desinteressado se apoiar para fazer o seu julgamento. Então, muito bem, a ilusão, a ideia de que somos donos da verdade é que nos faz frágeis diante de outras mentes que vão se aproveitar disso para lustrar o ego, inflar a bola e de repente a gente comprar a ideia. Então a questão que Kardec levanta e que ele vai agora passar para esse item de dizer sobre o que poderá o homem imparcial e desinteressado, então aquele homem mais reto, se apoiar para fazer o seu julgamento.
A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. Julgai o Espírito pela pureza dos seus ensinamentos. Então, como o Gil disse, vamos escutar a conversa, vamos ler aquele texto, vamos observar o que é que ele está trazendo como conhecimento, qual é o que está por trás daquilo, a lisura daquilo que está chegando até nós. A unidade se fará onde o bem jamais se tenha misturado com o mal. Então, esperando que se faça a unidade, que haja uma universalidade de ensino, uma unidade de pensamento, ela se fará onde o bem jamais se tenha misturado com o mal. Então, a eliminação do mal é fundamental para haver uma unidade de pensamento. No Livro dos Espíritos é questionado o que é o mal. Além de ouvirmos inúmeras vezes que o mal é a ausência do bem, né? É também um fator da nossa ignorância. Por isso, quanto mais conhecimento, conhecimento que nós dizemos não é só das ciências terrenas, mas dessa vivência da vida, da espiritualidade, da religiosidade, do código de moral, porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento de ciências terrenas e usa isso para se aproveitar dos outros, para fazer o mal. Então nós temos que ver que a unidade de pensamento ela vai surgir quando o bem não se tenha misturado com o mal. A proposta é reta, é íntegra, ali vai se fazer uma unidade de pensamento. É ali que os homens se ligarão pela própria força das circunstâncias, porque julgarão que ali se encontra a verdade. Onde haja a prática do bem, onde haja o comportamento reto, onde haja a atitude digna, nós podemos pressupor que a verdade está ali. E as pessoas em torno disso andam retamente, nós vamos pressupor, bom, isso aqui é o verdadeiro. Porque o resto é falso, é enganação, é brilho só. Os princípios fundamentais são os mesmos em toda parte e devem vos unir num pensamento comum, o amor a Deus e a prática do bem. Quando o discurso estiver dentro desse contexto, amor a Deus e prática do bem, que implica nessa ética, nessa moral, nessa religiosidade, no comportamento mais humanitário, enfim, todas essas virtudes que nós precisamos envolver. Então, quando nós vemos isto acontecendo, o amor a Deus e a prática do bem, nós vamos ver que os princípios que dali estão surgindo, esses são válidos de crédito da nossa parte. Se surgirem dissidências capitais, separação entre as pessoas, referentes aos próprios fundamentos da doutrina, há uma regra. Então, porque esse capítulo falava da contradição, lembram-se? Que poderia haver contradição entre as pessoas, entre os pensamentos, cada um pensa com a bagagem que tem. Então, se surgirem, existe uma regra. A melhor doutrina é aquela que melhor satisfaz ao coração e à razão, e que dispõe de mais recursos para conduzir os homens ao bem. A melhor doutrina. Temos dúvidas sobre uma doutrina ou outra doutrina? Sobre um campo de expressão religiosa ou outro campo de expressão religiosa? Sobre um ensino que ouvimos aqui ou ouvimos ali? Sobre algo que lemos, que atribuído a algum espírito, às vezes usando um nome até nobre no sentido da grandeza espiritual? Então, se houver alguma dúvida, vamos seguir essa regrinha. A melhor doutrina é aquela que melhor satisfizer ao coração e à razão, aos nossos sentimentos e à nossa capacidade de entendimento. Essa é a melhor doutrina e que dispõe de mais recursos para conduzir o homem ao bem. Veja, não está dizendo que os homens que estão dentro dela já são maravilhosos, mas ela oferece recursos, caminhos, setas, dicas, ensinamentos que vão levar estes homens que abraçarem tudo isso
a uma atitude melhorada. E aí ele verdadeiramente vem assinado pelo Espírito da Verdade, todo esse último comentário do capítulo 27, na primeira parte, que é contradições e mistificações, especialmente falando do mundo espiritual para nós. Agora, nós vamos ver das mistificações. A primeira era contradições, mistificações. E nós vamos ver que agora é a enganação mesmo, né? Que surge. Então, das mistificações, o item 303. Mas vamos ao boa noite a Regiane, a Lena, a Divone, a Sebastiana nós já comentamos. Eu vi aqui alguns amigos que agora já me perdi deles, mas daqui a pouco a gente acha todo mundo e continua os nossos cumprimentos, mas de antecipadamente a gente agradece. O item 303, então, falando das mistificações. Se enganar-se é desagradável, pior é ser mistificado. Porque quando eu me engano a respeito de um fato, a respeito de um assunto, a respeito de alguma coisa, até de um juízo que eu faço de alguém, é desagradável perceber que eu fiz isso errado, que eu me enganei, né? Eu me enganei no meu julgamento, eu me enganei no meu entendimento, eu me enganei na minha atitude. É muito desagradável, a gente se envergonha. Mas mais desagradável, pior ainda, é ser mistificado, ou seja, ser enganado por outra pessoa. É aí que é o pior. Porque antes o desagrado foi do meu comportamento e ser enganado pelo outro gera uma série de sentimentos negativos, difíceis para nós. Esse é um inconveniente que mais facilmente podemos nos preservar no quesito ser enganados pelos espíritos que se comunicam. Então ele diz, é um quesito fácil até da gente se preservar, de se livrar de ser enganado por algum espírito que se faz passar por quem ele não é, dando orientações que ele atribui como maravilhosas e fantásticas, e isso não é verdadeiro. Primeiro item, primeiro questionamento, então, dessa segunda parte, diz assim, Kardec, ao mundo espiritual. As mistificações são um dos escolhos mais desagradáveis da prática espírita. Então, veja, existem escolhos, quer dizer, pedras, calhaus, dificuldades, barreiras, esses são os escolhos, ou sujidades desse caminho, e que existem na prática espírita. Ele está falando diretamente da mediunidade, dos trabalhos mediúnicos, do lidar com o mundo espiritual. Então, existem essas dificuldades. E a mistificação, dizia ele, é um dos escolhos mais desagradáveis nessa prática, no exercício da mediunidade. Ser enganado por um espírito que se faz passar por quem não é, que dá uma orientação indevida, e ele questiona então ao mundo espiritual, haverá um meio de evitá-las? De evitar ser enganado por espíritos levianos, inferiores, haverá algum meio? E os espíritos, eles não são fáceis não, às vezes eles dão uma bem de leve, que é para ver se a gente aprende. Reveja o que já foi ensinado. São 27 capítulos do livro dos médiuns. E você vem perguntar isso de novo? Reveja tudo que já foi falado, especialmente dentro desse capítulo 27, que é enorme, que fala das contradições, das mistificações. Reveja a escala espírita, reveja o que já foi ensinado. Eles não facilitaram muito para Kardec. Primeiro deram uma puxadinha de orelha. Por que é que você está perguntando? Nós já não dissemos tanto? O que é que você fez com aquilo que nós dissemos? Chamando a atenção de Kardec. Porque, às vezes, nós também merecemos um puxãozinho de orelha, né? E aí, eles, depois que chamaram a atenção, eles vão, então, para falar qual é o meio mais simples porque ele pergunta, haverá um meio de evitar ser enganado pelo mundo espiritual?
e eles vão falar de um meio simples. Uma atitude primeira, algo básico. Não pedir aos espíritos nada mais do que eles podem e devem vos dar. Não peça mais do que ele pode. Então, se ele é um espírito limítrofe nas suas condições, não adianta pedir mais, porque se para atender ele vai ter que enganar. Ele vai ter que adulterar muita coisa para trazer algo para aquele que pediu. E aquilo que ele nos pode dar. Porque às vezes ele não pode dar por nós mesmos ou por ele, por N razões, não pode dar aquilo que estamos pedindo. Então eles já alertam, não peça. Não peça. E esse não peça, né? Nós precisamos tomar cuidado com o trabalho mediúnico, que às vezes pessoas querem ir a um trabalho mediúnico só para pedir. Pede isso, pede aquilo, pede aquilo, pede aquilo. Está sujeito a ser enganado. Não precisa isto. Né? O mundo espiritual sabe. Nós trazemos escrito assim na testa para eles o que é que nós estamos necessitados. E não peça mais do que ele pode dar. Coisa pouca. Eu vou lembrar aqui o bom ladrão. Ao lado de Jesus. Imagine ter um espírito como Jesus diante dele. Que ele poderia pedir tudo. Tudo o que ele quisesse. Até o milagre dele escapar da cruz. E ele pede o que para Jesus naquele instante? Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Só pedir, lembra da minha dor aqui, da minha angústia, da minha aflição, lembre-se de mim. O que Jesus responde? Ainda hoje estarás comigo na casa de meu pai. Ele não pediu, Senhor, eu quero ir com o Senhor, me arranja um bom lugar, no reino, porque o Senhor pode me tirar dessa coisa. Ele não pediu nada disso, só pediu que Jesus se lembrasse dele. E Jesus agiu da melhor forma possível. Agora, se ele pedisse para um espírito inferior, talvez o espírito prometesse o mundo e o fundo para ele. E não fosse possível atendê-lo. Mas nós vemos então esse recadinho do mundo espiritual. A maneira mais simples para não ser enganado por um espírito é não pedir mais do que ele pode dar ou daquilo que ele é capaz, que ele tem a condição de oferecer. Seu objetivo, o objetivo da comunicação, o objetivo desse diálogo é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Então, os espíritos se comunicando, eles estão ali para nos ajudar a refletir sobre os nossos comportamentos, para nos ajudar no aperfeiçoamento moral da humanidade. Quando nós vemos a obra Céu e Inferno, que faz parte da codificação espírita, o que ela traz é exatamente isso, relatos de criaturas que estavam muito bem, que contam do seu mundo espiritual e relatos de criaturas muito sofridas que também contam da sua condição espiritual. Com que finalidade isso veio a nós? Para que a gente veja o que é que nos leva a um lado ou a outro lado da história. Que atitude nós temos na vida que nos leva para esse ou para aquele caminho e o resultado qual vai ser. Para que a gente possa verdadeiramente se aperfeiçoar, se é que nós queremos estar melhores. Então precisamos trabalhar para isso. As comunicações em geral têm esse sentido. Mesmo aquele que vê o trabalho mediúnico, relatando suas dores, aflições, angústias, perturbações, narrando suas vidas, seus fatos, ele não está ali apenas, ele veio para ser ajudado. Será mesmo? Ou será que ele veio para nos ajudar e ver como é que ele está, por que razão ele está daquele jeito? Para que a gente aprenda. Será que não é ele que está fazendo a caridade para nós? Dando o seu testemunho? E nós achamos que podemos fazer muito por ele livrar daquilo. Lembrem-se que nós estamos estudando André Luiz na segunda-feira e nós já vimos a situação do próprio André Luiz, que a mãe, por mais iluminada que fosse, tendenciosa em ajudá-lo, não pôde ajudá-lo mais do que ele permitiu pela sua própria imprudência no mundo espiritual. Vimos ali o pai de Francisco que vai visitá-lo
ele está atormentado, o pai é um trabalhador das frentes, um espírito abnegado, e chora pelo filho e não consegue tirar imediatamente aquele filho daquele quadro. O filho até melhora um pouquinho depois da visita do pai, mas ainda tem as crises, os desesperos, não abraçou a ideia do pai no mundo espiritual. Aí nós estamos vendo um terceiro caso agora do pai de Paulina, que é um espírito todo luz, de condição superior. E a própria Narcisa dizer, ela vem tentando com o pai, ela já veio visitá-lo outras vezes, é uma filha extremamente dedicada, mas o pai não lhe dá nem ouvidos. Imagine que são espíritos mais elevados, no próprio mundo espiritual, para clarear essas mentes dos seus entes queridos, ajudá-los em todos os pontos, e não conseguem de imediato, com toda a ajuda de ministros, de médicos, de todo o socorro que eles possam ter, não conseguem de imediato. E aí as pessoas acham que 5 minutos, uma mesa mediúnica, num diálogo mais simples, ela consegue mudar todo o quadro. Não consegue. Pode sim que o choque anímico seja bom para aquela criatura, dá uma recarga nela, mas dizer daí que há todo um convencimento, quando nós vemos que os próprios processos obsessivos, narrados por Chico, por Divaldo, nos trabalhos práticos que eles tinham, são meses, às vezes anos. Divaldo conta de um espírito que ele denominou Máscara de Ferro, que acompanhou-o por anos, 20 anos. E não adiantava querer falar com ele. Não adiantava. Então nós temos que ter essa consciência de que esses testemunhos, eu acho que o trabalho mediúnico é um trabalho de testemunho, um testemunho de vida, trazer para nós o que vivem, para que a gente faça escolhas melhores. Ainda é um abençoado investimento do mundo espiritual em nós, que aqui estamos, com a condição de processar mudanças, através do nosso esforço. Eles estão mostrando, eles estão indicando, mas compete a nós o trabalho, a luta. Por isso é que os espíritos estão aqui dizendo a Kardec isso, que o objetivo da prática mediúnica é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Claro que tem a humanidade encarnada e a parcela da humanidade desencarnada. E o objetivo é o aperfeiçoamento moral de ambas. Aquele que vem falar das suas dores, aflições, angústias, seus traumas, suas dificuldades, e estão ali para uma terapia, vazar isso tudo. E aqueles encarnados que estão ali possibilitando o fato acontecer, mas que tenham ciência que não são os donos da verdade, que poderão de uma hora para outra mudar a maneira de ser daquela criatura. Nós podemos, quando muito, ser solidários. Solidariedade. Esse é um trabalho de solidariedade de ambas as partes, para que nós possamos juntos crescer. Assim, desde que não vos afasteis disso, não vos afasteis da questão de aperfeiçoamento moral da humanidade. Eu vou parar um segundo só para ver aqui o comentário, o Gil dizendo: tenho defeitos que me acompanham por muitos anos e é difícil lidar com eles. Eu acho, Gil, que só o fato de você dizer tenho defeito, ter consciência, já é um grande passo. Porque tem aqueles que nem consciência têm. Me acompanham por muitos anos, claro, porque eles estão fazendo parte, talvez, de vidas anteriores. E já trouxemos a mala feita nesta. E é difícil lidar com eles, porque eles têm mais força sobre nós, porque já foram tantas vezes experimentados, do que as barreiras que nós queremos colocar, os limites que nós queremos colocar. Por isso é difícil. Mas a partir do momento que nós sabemos que eles existem, que estamos lutando, é o verdadeiro espírita, que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o quê? Verdadeiro espírita é aquele que está lutando com as próprias imperfeições.
lutando. Não é aquele que está pronto, não. Mas é aquele que, tendo a ajuda do conhecimento, está se esforçando, né? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, que significa a transformação das condutas, do pensamento, das condutas, pela sua transformação moral e pela força que ele empreende em domar as suas más inclinações. É isto que nos torna verdadeiramente o bom aluno, que está aplicando a si mesmo. Sandra Martinelli, boa noite. Família, é tudo de bom, né? Marta, boa noite também. A Regiane dizendo, eu assisti o filme do Divaldo e vi a parte do filme que aparece o obsessor. Então viu que quantos anos ele lidou com aquilo, que não é tão fácil. Mas qual é o objetivo da prática mediúnica? Aperfeiçoamento moral da humanidade. Ajudar aí, senão não teria razão, nem precisaria existir. E desde que não vos afasteis disso, jamais sereis mistificados. Se nós tivermos nesse firme propósito de nos melhorarmos, de lutar conosco mesmo, nas nossas próprias dificuldades, é que nós estaremos mais blindados às enganações, às mitificações. Tudo isso para que nós nos tornemos criaturas melhores. A Adriana disse assim, eu tive uma experiência espiritual e Deus quer que aprendamos a amar e que não sejamos perfeitos. Perfeito não, estamos longe disso, mas um passo de cada vez, né? Ter esse amar como olhar, ter atenção, ter cuidado, ter zelo, ocupar-se. Esse é o nosso amar. Se nós estivermos envolvidos nisso, já estamos seguindo uma boa trilha exemplificada por Jesus. Continuando então, nós vemos aqui, né? Desde que não vos afasteis disso, da ideia da melhoria, jamais sereis mistificados, pois não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral. Não tem. Se você compreendeu e aceitou a ideia é essa, estamos aqui para aprender isto, e eu pretendo seguir a duras penas, estou lutando por isto, então não há duas maneiras, mas somente aquela que todo homem de bom senso pode admitir. Então nós estamos nessa condição de refletirmos, nos esforçarmos, lutarmos, entendendo que quanto mais fizermos isso, mais aptos estaremos a compreender essa verdade da nossa vida de espíritos, da nossa condição evolutiva, desse mundo que queremos, um mundo melhor. É um trabalho, ele não virá de graça. Ele está também no rumo dele, mas há a parte que nos compete de edificação desse reino dos céus. Os espíritos vêm instruir-vos e guiar-vos na rota do bem, e não das honrarias e da fortuna ou para atender as vossas pequeninas paixões. Pelo menos os bons espíritos não. Eles vêm para nos instruir, para nos guiar na rota do bem, no caminho. Mas não para fazer honrarias, não para nos ajudar a ter fortuna, não para atender os nossos desejos, que são aquelas coisas tão banais que as pessoas pedem. Se jamais lhe pedisse futilidade, ou o que seja além de suas atribuições, ninguém daria acesso aos espíritos mistificadores. Nós só somos enganados quando permitimos, quando entramos na onda. Né? Esses crimes que a gente vê de enganação aí, da venda do bilhete premiado, etc., quem entra nesse tipo de situação é porque de alguma forma ele se agradou daquela história que o outro contou e quis tirar uma vantagem, quis tirar um proveito, e aí ele foi enganado, duramente enganado por aquela pessoa, mas já é tarde, já foi, o estrago já está feito. Então, para não sermos enganados, é preciso que nós tenhamos essa maturidade de espíritos com base nos ensinos que eles nos trazem para a nossa evolução.
Se jamais lhe permitisse a futilidade, não seríamos enganados. Só é mistificado aquele que o merece. Só é enganado, e isso não são palavras nossas, são palavras do mundo espiritual para Kardec. Só é enganado aquele que merece. Ele fez por merecer. De alguma forma, ele endossou a ideia que o outro estava vendendo, incorporou aquilo no seu existir, achando que seria muito bom, e por conta disso, a dificuldade aqui é grande. Né? Ele se torna alvo fácil, convence-se muito facilmente. Os espíritos não estão incumbidos em vos instruir nas coisas deste mundo, mas de vos guiar com segurança naquilo que vos possa ser útil para o outro. Então, eles estão dizendo que os espíritos, eles não estão incumbidos de facilitar as coisas para nós aqui no mundo material, de nos instruir a respeito da vida material, porque para isso nós temos escolas, nós temos conhecimentos, nós temos educação, nós estamos aprendendo a cada dia viver neste mundo material com aquilo que este mundo nos traz. Os espíritos não estão aqui para nos instruir nessa linha horizontal da existência terrena. Eles estão para ir na vertical, à vida espiritual, para que possamos, ao desencarnar, ao deixar a vida terrena, ter uma condição de vida melhor no mundo espiritual, mais maduros, mais aptos, mais prontos para a sequência do nosso existir. Quando falam das coisas daqui, ou seja, do mundo espiritual, é que acham ser útil, não porque pedis. Então, se eles comentarem alguma coisa, né, alguma coisa a respeito da nossa vida na Terra, é porque para aquele instante isso é útil, não porque eles vão, porque nós pedimos. Então eles podem, é aquela ideia que a gente vê, né? Uma pessoa comprou uma passagem para uma viagem de avião e de repente ou ela sonhou ou algo aconteceu no caminho e ela não pôde embarcar naquele avião e aí o avião vai sem ela, de repente ele cai, todo mundo perece e ela escapou. Era útil que isso acontecesse com ela, porque ela teria outras coisas para resolver. Se eles podem nos instruir, nos dar as ideias, né? Como nós estamos vivendo agora, uma época de busca de uma medicação que resolva a problemática da doença que está invadindo o mundo, especialmente uma, né? As outras também, mas especialmente essa que estão todos debruçados nos seus tubos de ensaio, nos seus laboratórios para buscar. Pode uma iluminação, podem que os espíritos façam algo acontecer, sabe aquela coisa que por acaso alguém derrubou, vamos dizer, um vidrinho com algum conteúdo sobre uma lâmina que continha um tecido e de repente a pessoa olha e a coisa deu certo? Eles podem nos ajudar desse jeito. Eurípides Barçanufo, grande médium brasileiro das terras de Sacramento, Minas Gerais, ele tinha várias mediunidades. E ele, então, tem uma narrativa que, exatamente naquela gripe espanhola, que foi onde ele desencarnou, né, que foi muito difícil, muitas pessoas desencarnaram naquela década de 38, 40, quando ele também perece. Mas ele tinha a farmácia e várias pessoas, era farmácia de manipulação, e várias pessoas ajudavam, várias mulheres ali ajudando a envasar o medicamento que ele providenciou para curar, para distribuir para as pessoas e curar as pessoas. E muitas vezes elas trocavam o rótulo com o nome do paciente, por alguma razão erravam, né? E iriam passar o remédio de um para outro, que não era adequado. A dosagem não era. Ele trabalhava com homeopatia. Às vezes a dosagem da homeopatia de um tipo de medicação não é a dosagem ideal para outra pessoa no mesmo tipo de medicação. Acontecia. E aí isso é relato biográfico, não é história, é relato biográfico de pessoas que conviveram com ele.
Sem mais nem menos, eles não sabem nem por que razão, o vidro caía da prateleira, ou alguém esbarrava, e aí no começo eles ficavam assim, nossa, e agora perdeu? Aí começaram a perceber que cada vez que isso acontecia, é porque o remédio estava errado. Então a espiritualidade interferia naquele fato, porque a pessoa que ia usar daquele medicamento não merecia passar por algo diferente. Teria que ter aquele medicamento que iria curá-la, a benefício dela. Então, muitas vezes, os espíritos podem, sim, passar informações, instruir nas coisas deste mundo, fosse com uma receita homeopática. Ontem eu já falei de um testemunho. Aqui vai outro testemunho. Houve uma época na minha vida que eu tinha um problema muito sério de sinusite. E muitos médicos eu já tinha passado, eu tinha muito sangramento de nariz, eu tive um problema, fiz uma cirurgia por causa de um pólipo no nariz, foi um período difícil. E essa sinusite me atacava de uma forma terrível. E então nós estávamos em Sacramento. De Sacramento fomos a Peirópolis, perdão, terra do Langerton. Outro médium fantástico, que trabalhou com Eurípides ainda quando ele era menino, trabalhou com Eurípides no Colégio Allan Kardec em trabalhos de desobsessão. E Langerton, então, nós estávamos ali todos conversando ali fora, e eu tinha percebido, havia o centro espírita, uma construção muito simples dentro da fazenda, e ao lado tinha uma outra construção que lembrava esses barzinhos de alto de serra, essa construção bem simples de zona rural. E nós estávamos conversando ali, eu estava com uma dor de cabeça, a sinusite estava atacada, que eu já não estava nem enxergando nada à minha frente. Langerton olhou para mim e disse, venha cá, eu quero te mostrar uma coisa. Eu achei que ele ia mostrar algo da fazenda, até porque lá tinha os ossos de dinossauro que acharam. Em Peirópolis tem um museu dos dinossauros encontrados na região, muito interessante. E eu acompanhei. Uma amiga que estava junto foi também comigo, ela é testemunha disso. Ele abriu aquele tipo armazenzinho, uns vidros assim na prateleira, empoeirados até, né? Poeira da terra, dali do lugar. E de repente ele conversando comigo, ele nem olhou, ele passou a mão assim por trás, pegou um vidro, pegou outro vidro, pegou um vidrinho, misturou os dois e falou para mim naquele instante, você vai tomar 5 gotinhas disso, porque nós já estamos de saída para Taubaté. Até Taubaté. De cada meia hora você vai tomar 5 gotinhas disso. E olha, gente, eu confio. Ah, não tive dúvida. Lá vim eu com o vidrinho. E ele ainda disse mais para mim. O tio Eurípides é que preparou o remédio. Você vai sarar disso. Gente, nunca mais. Isso fazem uns 30 anos. Nunca mais. Eu posso ter uma dor de cabeça ou outra, mas não o problema de sinusite que eu tinha. Acabou. Eu vim deitada no ônibus com a cabeça no colo de uma amiga porque sangrava meu nariz muito facilmente. Vim deitada de lá até aqui. Mas tomando as gotinhas, nunca mais. Acabou. Então, eles me ajudaram muito há 30 anos atrás. Para que eu pudesse continuar de certo na vida, na lida, no que fosse. Mas a gente vê que eles interferem, eles agem. E eu tenho outros testemunhos que posso contar para vocês, fantásticos que eu já vivi. Então eu não estou contando algo que é relato de livro. Eu estou contando algo acontecido. E nós estamos aqui, graças a Deus. Nós temos que confiar, porque tendo merecimento e porque algo em nossa vida é valoroso, está tendo um resultado talvez bom para os outros, mas ótimo para nós que mudamos em função de tudo isso,
a nossa maneira de ser, como o Gil disse, vamos reconhecendo as próprias dificuldades e vamos lidando com elas. É difícil, ora a gente dá uma recaída, escorrega um pouquinho, daqui a pouco a gente espera, não dá, né? Não dá, vamos em frente. Então, quando nós vemos isso, a espiritualidade está muito atenta, muito atenta. E ela vai nos ajudar na vida, vai nos ajudar para que nós possamos fazer o melhor por nós mesmos e por aqueles que vão conviver conosco ao longo do nosso existir. Então, quando eles falam coisas daqui, é porque acham que é útil, não porque nós pedimos. Na verdade, não precisamos pedir. Podemos até pedir em oração, como fez Guilherme: Senhor, se lembra de mim, na minha carência, na minha necessidade. Porque será feito melhor. E isso nós então estamos vendo acontecer a todo tempo. Se quiserdes ver nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então sereis mistificados. Se nós quisermos ver substitutos adivinhos do passado, porque no passado tinha os adivinhos, os feiticeiros nos templos, né, os magos. Se nós quisermos ver nos espíritos que se comunicam isso, nós vamos ser enganados. Eles vão se apresentar os inferiores com essa qualidade que nós estamos ansiando ver. Agradeço muito, Cidinha, pelo seu carinho sempre, né? Se bastasse aos homens dirigir-se aos espíritos para tudo saberem, perderiam o livre-arbítrio e sairiam dos desígnios traçados por Deus para a humanidade. Porque o nosso exercício na humanidade terrena é aprender a usar bem esse atributo da humanidade. Porque o atributo de estar humano é poder decidir, é ter o livre-arbítrio, é fazer escolhas. Nós somos seres de escolhas. Os animais seguem um padrão de comportamento, cada espécie tem um padrão de comportamento e ele não sai do padrão. Mas nós, seres humanos, através das escolhas que fazemos, nós saímos do padrão de comportamento deste grupo, daquele grupo. Então vamos para outros grupos pelas escolhas que estamos fazendo, por aquilo que verdadeiramente nos interessa. Então, por conta disso, dizer, se bastasse aos homens pedir lá para os espíritos tudo fazerem por nós, nós não teríamos mais livre-arbítrio, eles é que decidiriam e acabariam os desígnios traçados por Deus para a humanidade, que é essa evolução da capacidade de escolher, fazer escolhas mais acertadas. É essa a nossa condição. O homem deve agir por si mesmo. Claro que no caso das sinusites todas, eu já tinha ido para um monte de médico, um monte de sinusite, um monte de radiografia, feito um punhado de tratamento ao longo da vida. Eu tinha feito isso muitas vezes. Não abri mão daquilo que era a minha parte de trabalho na ajuda que eu precisava. E aí eles fizeram tudo ou mais que acharam que eu merecia por alguma razão. Mas há pessoas que nada pedem e são indignamente logradas por espíritos que se manifestam espontaneamente. Poxa, então não basta não pedir? Porque tem gente que não pede e a si mesma é enganada. Se nada pedem, aceitam o que dizem e dá na mesma. Porque não tem o crivo da razão. Não pedem, mas o outro te diz, e peraí, tem lógica? Isso condiz, isso é bom, isso não é bom? Vamos pensar. Quer dizer, se eu sabia que era uma homeopatia e eu sou adepta de homeopatia, para mim estava tudo certo. Mas uma pessoa de uma fitoterapia, estava ótimo. Agora, uma pessoa que não conhece nada disso, vai aceitando qualquer coisa produzida por qualquer pessoa. Langerton era até um professor de fitoterapia em universidade. Então não era uma qualquer pessoa, além de ser um médium excelente para Eurípides. Está aqui para que a gente reflita. Se recebessem com reserva e desconfiança tudo o que se afasta, o que o afasta do objetivo essencial do espírito, o que se afasta disso, os espíritos devianos não se enganariam mais tão facilmente, se nós tivéssemos atenção. Então nós temos
que tomar cuidado com tudo isso. E a nossa hora chegou. A nossa hora chegou, nós temos que estar dentro daquilo que nos propusemos a fazer. Então, meus amigos, vamos continuar ainda um trechinho que falta para encerrar o capítulo 27 a semana que vem. E aí adentraremos, se Deus quiser, o capítulo 28, que vai tratar do charlatanismo e da prestidigitação. Enquanto a fraude, né, e a enganação era parte dos espíritos para conosco, nós vamos ver, dentro da prática mediúnica, nós vamos ver que o charlatanismo e a prestidigitação é a prática humana enganando dentro de uma prática mediúnica. Nós vamos ver isso no capítulo 28, se Deus quiser, que será semana que vem. Amanhã, nossa noite de quarta-feira do Evangelho, eu tenho a impressão que a nossa lição é 87 ou 88, já não me recordo, do livro Pão Nosso, de Emmanuel. E vamos lembrando, e aqui uma ressalva, porque ontem nós dissemos, olha, quem perder, vai lá no YouTube, que no canal lá, Marina Ferro, os estudos estão lá. E aí uma pessoa foi lá logo que encerrou aqui, para pegar o começo que ela não tinha pego, ela disse, mas não está lá. Gente, tem que dar um tempinho, porque a gente não faz concomitante, não aparece nos dois locais ao mesmo tempo. Nós temos que encerrar aqui, para poder, a Eliana faz esse trabalho, vez ou outra eu que faço, mas a nossa amiga Eliana de Ubatuba é quem faz isso, ela colhe aqui o vídeo no Facebook para poder levar para lá e disponibilizar para as pessoas. Então dá aí uma meia horinha, que é o suficiente para aparecer lá o vídeo do encontro de hoje, por exemplo. Logo, logo estará lá. E queremos lembrar, então, que amanhã, se Deus quiser, 8 horas, estaremos aqui com o livro Pão Nosso. Vamos encerrar com uma pequena parte da mensagem de Emmanuel, que tem como título Nos Dias Difíceis. Porque nós estamos falando de enganação, charlatanismo, nós estamos falando dessa leviandade toda, e sabemos que o ser humano também age assim. Então, são dias difíceis que nós estamos vivendo, com tantas fake news na vida, com tantas dificuldades. Então ele diz assim, nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fonte exauriste as forças necessárias para te sustentares e te refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença do ente amado assumir gravidade estranha e sem que lograste penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiu a medicação ou a providência ou as providências ideais que o arrebataram da morte. No final ele diz, nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, te sustentará também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem atrapalhar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ser sim esses instrumentos do bem, da paz, da paciência, onde quer que estejamos, confiando, tudo passa, isso também vai passar. Boa noite, fique com Deus, muita paz.